Olá, turma! Na aula de hoje, nós vamos estar fazendo uma atividade avaliativa e estaremos usando o livro APS novamente, tá? Vamos estar vendo o conteúdo Cadeias Alimentares. Então, turma, na página 76, para iniciar, vocês vão fazer a leitura do texto Diversidade de Animais. Aí vocês vão ter várias fotos de animais diversificados e onde eles estão localizados, quais os estados, ok? Na página 77 é o nosso foco aqui, Cadeias Alimentares. Depois de terem assistido aquele videozinho que eu mandei no grupo, vocês vão estar fazendo a leitura aqui, tá bom? E entendendo direitinho o que são produtores, consumidores e decompositores. Os seres vivos se alimentam e servem de alimento para outros seres vivos. Faz parte da natureza. Então, essas ligações entre os seres vivos formam as cadeias alimentares. Por exemplo, aí vocês têm a imagem do aguapé, que é um tipo de planta, que ela se produz dentro da água, o pacu, que é um peixe, e o jacaré. Pronto. O primeiro ser vivo dessa cadeia alimentar é o aguapé, uma planta. Então, ela serve de alimentos para outros animais. Então, no caso, elas são consideradas produtores. Todas as plantas que vocês verem em cadeias alimentares serão produtores. E os pacus, que são esses peixes, eles consomem, eles se alimentam dessas plantas. Assim, depois que o pacu se alimenta da planta, né, do aguapé, o jacaré vai e se alimenta do peixe pacu. Em uma cadeia alimentar, os seres vivos que se alimentam de outros seres são chamados consumidores. Então, pronto. As plantas são os produtores, que produzem alimento. Os que consomem são os consumidores, ok? Então, o peixe e o jacaré, eles são consumidores. E as plantas sempre vão ser produtores. Agora, preste atenção no sentido das setas do esquema apresentado. Veja que as setas partem dos produtores, então sempre vai começar pelos produtores, seguindo para os consumidores, que aí no caso do esquema é o peixe, o pacu e o jacaré. No fim das contas, os recursos materiais que estavam incorporados aos seres vivos são retirados do corpo deles e ficam disponíveis entre os elementos não vivos do ambiente. Isso ocorre porque no último elo das cadeias alimentares encontramos seres vivos decompositores, como fungos e bactérias. Então, na página 78, pessoal, é a atividade. Eu já trouxe aqui a letra A, mais ou menos respondida aqui para vocês verem. Então, vocês vão completar os esquemas das cadeias alimentares formados pelos grupos de seres vivos. Vocês têm 6 imagens. Vão circular de verde os produtores. Quem são os produtores? Eu falei lá no começo, né? Os produtores sempre são os mesmos. E os consumidores, quem são? Vocês vão circular de azul os consumidores e de verde os produtores. Aí vocês vão fazer um esqueminha igual aqui na letra A. Então, aqui no esqueminha, vocês vão estar fazendo um esqueminha. As imagens, elas estão aleatórias. Vocês vão colocar um esquema igual esse aqui da página 77. Dentro do primeiro quadrinho aí, vocês vão colocar quem é o produtor. É essa planta, é a orelha de onça. Vocês vão colocar o nome da orelha de onça. No segundo, quem vai comer a planta? É o peixe. Aí vocês vão lá e colocam o nome do peixe. Depois, quem se alimenta com o peixe é o tuiuiu. Vocês vão colocar no último quadrinho o nome do tuiuiu. Vão fazer a mesma coisa com a letra B. Na letra B, vai começar com o produtor. O produtor aqui é o capim. Aí depois, quem é que vai se alimentar do capim? E quem se alimentou do capim? Quem é que vai estar se alimentando desse animal? Tá? E além disso, vocês vão estar fazendo uma frase. Por exemplo, na letra A. O piraputanga se alimenta da orelha de onça. Em seguida, o tuiuiu, que é um consumidor, se alimenta do peixe. Vocês vão estar criando uma frase. Pronto, a 2. Que elo da cadeia alimentar não está representado nos exemplos A e B? Aqui, pessoal, nesse exemplo, tem os produtores e os consumidores. Qual é o que não está aparecendo? Só está faltando um aí. São 3. Produtores, consumidores e decompositores. Qual é o que não está aparecendo? Na 79, vocês vão fazer a leitura do esqueminha aqui e vão responder. Letra A. O que representa o esquema feito na caderneta no dia 1º de julho? Vocês vão ler o que está falando aí e vão dizer o que é. Letra B. Preencha o quadro listando os seres vivos citados pelo pesquisador. Ele vai falar um monte de nome de animais aí. Vocês vão dizer quem são os produtores, que aparecem no texto, e quem são os consumidores. É só isso. Tá bom, pessoal? Eu acho que eu falei demais, mas dá para vocês compreenderem. Então, até a próxima.